O universo é de um tamanho que a gente nem consegue imaginar direito, né? Cheio de galáxias, estrelas, planetas. A ideia de que estamos sozinhos nisso tudo chega a ser um pouco melancólica. Mas, se a vida inteligente deveria ser algo comum por aí, por que o cosmos parece tão quieto? Bom, hoje a gente vai fundo nessa história. 200 bilhões. E olha, essa é uma estimativa bem conservadora, tá? É o número de estrelas só na nossa galáxia, a Via Láctea. Pensa bem, se só uma fraçãozinha de nada desses sóis tiver um planeta com vida, a gente já deveria estar falando de milhares, talvez milhões de civilizações por aí. Essa pergunta, tão simples, mas tão poderosa. Foi o físico Enrico Fermi que soltou essa no meio de um almoço lá em 1950, e ela deu origem a um dos maiores mistérios da ciência. É o coração da nossa investigação de hoje. Se o universo está cheio de possibilidades, cadê todo mundo? Para a gente não se perder nessa investigação cósmica, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente vai começar entendendo o paradoxo, depois vamos dar uma olhada nas probabilidades, investigar o tal do silêncio, analisar a teoria mais assustadora de todas, classificar os tipos de civilizações e, no final, pensar um pouco sobre o nosso próprio futuro nisso tudo. E tudo começou de um jeito super casual, sabia? Foi por causa de uma charge sobre alienígenas numa revista. Vamos entender como essa pergunta de almoço virou um paradoxo que tira o sono de muitos cientistas. O paradoxo de Fermi é exatamente isso aí. De um lado, a lógica e a matemática dizem que o universo deveria ser tipo uma avenida movimentada, cheia de vida inteligente. Do outro lado, a gente olha para o céu e não vê nada. Nenhum sinal, nenhuma nave, zero contato. É essa contradição que deixa todo mundo intrigado há décadas. Para tentar colocar essa probabilidade no papel, os cientistas criaram uma ferramenta. E olha, não é uma calculadora que dá um resultado exato, tá mais para um jeito de organizar o pensamento sobre as chances de a gente encontrar alguém lá fora. Essa é a famosa equação de Drake, criada lá em 1961 pelo astrônomo Frank Drake. A ideia não era achar a resposta, mas sim, sabe, começar a conversa. Ela pega esse problemão que é quantas civilizações existem e quebra ele em pedacinhos menores, mais fáceis de pensar. A lógica da equação funciona tipo um grande funil cósmico. A gente começa com todas as estrelas que nascem na nossa galáxia. Aí, a cada passo, a gente aplica um filtro. Quantas delas têm planetas? Desses, quantos estão no lugar certo para ter água líquida? E em quantos a vida realmente aparece, evolui, fica inteligente e, ufa, finalmente, desenvolve tecnologia para se comunicar? Cada um desses fatores é um grande IC, uma incógnita gigante que vai diminuindo drasticamente o número final de civilizações que a gente poderia encontrar. Então, apesar de toda essa probabilidade, a busca real por sinais, liderada por projetos como o SET, tem sido, bem, longa e silenciosa. Nossas antenas estão há décadas apontadas para as estrelas, ouvindo com muita atenção. E esse silêncio é profundo, sabe? Quase ensurdecedor. Com tanto lugar para olhar, o fato da gente não ouvir absolutamente nada já é uma informação importante. Mas, no meio desse silêncio todo, teve um sussurro. O momento que fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Esse é o famoso sinal UAU. Foi um sinal de rádio super forte, bem específico, que durou exatos 72 segundos, que era o tempo que o radiotelescópio levava para passar por aquele ponto do céu. Tinha toda a cara de ser uma transmissão artificial. E depois, puf, sumiu. Nunca mais foi detectado. Até hoje, é o nosso candidato mais forte a um oi do espaço. O sinal UAU seria um exemplo perfeito de uma tecnoassinatura. A gente não está procurando só uma mensagem de olá. Os cientistas buscam qualquer pista de tecnologia. Poluição na atmosfera de um planeta distante, luzes artificiais ou até estruturas gigantescas construídas ao redor de uma estrela. Então, peraí. Se a probabilidade é alta, mas a realidade é o silêncio, o que está acontecendo? Uma das teorias mais fascinantes e um pouquinho assustadoras para explicar isso é a do grande filtro. A ideia é a seguinte: em algum ponto dessa jornada gigantesca de matéria sem vida até uma civilização que viaja pelo espaço, existe uma barreira, um filtro, algo que é extremamente difícil ou até impossível de superar. Quase ninguém passa por ele. A grande pergunta é: onde exatamente está esse filtro? E essa pergunta leva a gente para duas possibilidades de arrepiar. A primeira é que o filtro está no nosso passado. Talvez o surgimento da vida ou da inteligência seja o evento mais raro do universo.
Se for isso, ufa, a gente já passou. Somos os primeiros. O que nos deixa numa solidão cósmica meio assustadora. A outra possibilidade é bem mais sombria. O filtro está no nosso futuro. E nesse caso, o silêncio lá fora não é um vazio, é um cemitério. Um aviso de que civilizações avançadas, invariavelmente, se autodestroem antes de conseguirem explorar a galáxia. E esses são só alguns dos desafios que poderiam ser esse grande filtro. O ponto principal é que a mesma tecnologia que pode levar uma civilização às estrelas também pode dar a ela o poder de se apagar da existência. O silêncio que a gente ouve pode ser só o eco de civilizações que não conseguiram vencer seus próprios desafios. Mas e se a gente estiver procurando do jeito errado? Talvez as civilizações lá fora sejam tão, mas tão avançadas que a gente nem as reconheceria. Para pensar nisso, o astrofísico Nikolai Kardashev propôs uma escala para medir o nível tecnológico de uma civilização. A escala de Kardashev não mede cultura, arte ou filosofia. Ela mede uma coisa universal: energia. Ela basicamente classifica as civilizações pela capacidade que elas têm de usar e manipular energia em escalas cada vez maiores. Uma civilização tipo 1, por exemplo, domina toda a energia do seu próprio planeta. Uma tipo 2 controla toda a energia da sua estrela, talvez construindo uma estrutura gigante tipo uma esfera de Dyson para capturar toda a luz. E uma tipo 3, bom, essa domina a energia de uma galáxia inteira. Os saltos de poder entre cada tipo são algo que a gente mal consegue imaginar. E nós? Onde a gente se encaixa nisso tudo? Bom, a gente é uma civilização tipo 0,73. A gente ainda nem consegue usar todo o potencial de energia do nosso próprio planeta. Temos um longo caminho pela frente só para chegar no tipo 1. Então, no fim da nossa investigação, o grande silêncio do universo continua. O paradoxo de Fermi não tem uma resposta fácil. E, na verdade, ele levanta perguntas ainda mais profundas sobre o nosso próprio destino. No fundo, esse silêncio cósmico pode ser um espelho. Talvez a busca por vida extraterrestre seja, na verdade, uma busca por um manual de sobrevivência. Entender por que não vemos ninguém lá fora pode ser a chave para garantir que a nossa própria civilização tem um futuro entre as estrelas. E agora a gente quer saber a opinião de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Qual outro grande mistério da ciência ou da tecnologia a gente deveria desvendar no nosso próximo papo? Deixa a sugestão aí nos comentários. E se essa viagem pelo silêncio cósmico despertou sua curiosidade sobre o nosso lugar no universo, não esquece de se inscrever no canal para a gente continuar desvendando juntos os maiores enigmas da existência. Até a próxima!